Olá, salve, salve! Sou a Elizabeth, professora de eletrônica do Departamento Acadêmico de Eletrotécnica da UTF-PR. Mas afinal, qual curva iremos explicar? É a curva de distribuição de Gauss, curva de Maestrada ou o cotovelo de eletrodutos? Nosso objetivo é identificar a natureza da resposta do diodo quando esse estiver submetido a uma variação de tensão. No caso específico do diodo, a resposta é a circulação de uma corrente. Esse comportamento é expresso através de um gráfico, que é o que nós vamos estudar. Assim, é de fundamental importância que já tenha tido contato com o vídeo com o título Como ativar ou não ativar um diodo. Caso ainda não o tenha assistido, eu recomendo fortemente para fazer isso. Nele, são explicados conceitos que serão fundamentais para a compreensão do assunto que será explorado nesse encontro. O diodo para conduzir, ou seja, apresentar comportamento de uma chave eletrônica fechada, tem que estar na polarização direta, quando o nome do cristal é conectado no terminal de mesma polaridade da fonte. Desta forma, os portadores majoritários são injetados no cristal. Quando o potencial da camada de depressão, ou seja, VJ, é ultrapassado, são estabelecidas intensidades de corrente compatíveis com aplicações em eletrônica. O diodo conduz. Caso esse potencial não for ultrapassado, o diodo não conduz, mesmo em polarização direta. Na polarização reversa, nome do cristal é conectado no polo contrário da fonte. Com isso, a camada de depressão se alarga e somente a corrente devido aos portadores minoritários circula através do diodo, sendo essa corrente de pequena intensidade. Condição que nos referimos como sendo que o diodo está em bloqueio ou corte. Vamos então abordar o assunto para hoje. Comportamento do diodo, quando polarizado, é representado graficamente através da curva característica usando o par de eixos x, y. O eixo x representa a variação da tensão no diodo, enquanto que o eixo vertical representa a corrente através do diodo. A indicação da polarização direta é feita no sentido positivo do eixo da tensão aplicada sobre o diodo. Já a polarização reversa usa o sentido negativo da tensão. E aqui abro um parênteses para justificar que os valores negativos da tensão trata-se de uma representação gráfica, que a leitura do gráfico deve ser interpretada pelo diodo estar reversamente polarizado, porque não faz sentido nos referirmos a uma tensão positiva ou negativa aplicada a esse diodo. Vamos agora analisar a polarização direta, que é esboçada no primeiro quadrante. À medida que a tensão direta aumenta, a resposta da corrente ocorre na forma de uma função exponencial, reforçando o comportamento não linear do diodo. Observamos que, enquanto a tensão direta não alcança o valor da tensão da barreira de potencial VJ, a intensidade da corrente direta é muito pequena. Acima desse valor, a intensidade da corrente direta cresce com pequenas variações da tensão. No caso da polarização reversa, é representado no terceiro quadrante. Nessa condição, a camada de depressão aumenta e somente os portadores minoritários, formadores da corrente IS, é que estarão circulando através do diodo. À medida que a tensão reversa aumenta, não há mudança significativa no valor da corrente de IS. Porém, há um limite construtivo para o aumento da tensão reversa, que é denominado como tensão de ruptura,
breakdown. Ao atingir a tensão de ruptura, tem-se que um pequeno aumento da tensão reversa resultará em um aumento rápido da corrente reversa, podendo levar o diodo à destruição pelo excesso de calor produzido devido a esse rápido aumento. Na sequência, a intenção é detalhar o comportamento do diodo em polarização direta e em quais situações o diodo comporta-se como uma chave aberta ou fechada. Para isso, vamos analisar inicialmente a condição de polarização direta, avaliando o que ocorre quando. Caso 1, a tensão anodo-catodo é menor que a tensão da barreira de potencial. Caso 2, a tensão anodo-catodo é próxima à tensão da barreira de potencial. Caso 3, quando a tensão anodo-catodo é superior à tensão da barreira de potencial. Detalhamento em polarização direta para o primeiro caso, em que tensão anodo-catodo é menor que VJ. O potencial que polariza diretamente o diodo é inferior ao potencial gerado pelos íons da camada de depleção. A corrente é desprezível e o diodo comporta-se como uma chave eletrônica aberta. O diodo bloqueia ou está em corte. Na sequência, o detalhamento para o caso 2, em que a tensão anodo-catodo é próxima à tensão da camada de depleção. Para isso, a tensão sobre o diodo continua aumentando. Como consequência, a camada de depleção começa a ser vencida e inicia-se a circulação de portadores. Nessa condição, o diodo está na transição entre o estado de não condução para o de condução. A tensão que verifica-se uma discreta movimentação de portadores é denominada como tensão de corte. Nessa situação, o diodo é ainda considerado uma chave eletrônica aberta. Caso 3, a tensão anodo-catodo aumenta a ponto de superar o potencial de VJ. E com isso, o diodo passa ao estado de condução plena. Há a manutenção do fluxo contínuo de portadores. A corrente direta do diodo é limitada pela resistência elétrica do circuito. Limitações construtivas determinam o valor máximo da corrente que o diodo suporta, especificada pela corrente direta máxima. Nesse cenário, o diodo conduz, comportando-se como uma chave eletrônica fechada. A polarização reversa dispensa a análise detalhada. Nesse tipo de polarização, somente a corrente de saturação circula. Como a sua intensidade na faixa de nanoamperes a microamperes, é muitas vezes desprezada em aplicações que essa condição possa ser aplicada. Portanto, no restante, temos como o resumo da curva característica as situações em que a tensão anodo-catodo é menor, e isso indica uma chave eletrônica aberta, próximo a VJ, também uma chave eletrônica aberta, e somente após a tensão anodo-catodo ser superior à tensão VJ é que teremos o comportamento de uma chave eletrônica fechada. Obrigada e até a próxima!